Saudamos os amados irmãos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O canal do Advento é um canal que foi criado para despertamento do povo de Deus, preparação para a chuva serôdia e para advertir o mundo a respeito das coisas que em breve irão acontecer. Muito obrigado por você estar conosco. Se você não é inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva e clique no sininho para dar relevância às nossas publicações. Vamos dar continuidade, queridos, aos nossos estudos, mas antes disso gostaria de convidar você para fazermos uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, Senhor, iremos abrir a Tua Palavra e queremos ouvir a Tua voz falando mais uma vez ao nosso coração. Esteja com cada filho Teu, Senhor, espalhado ao redor do mundo. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós confiamos na Tua mão poderosa. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos dar continuidade? Estamos em época aí de coronavírus, época de pandemias, e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos inspirados para a nossa compreensão, ok? Primeiro eu gostaria de ler com vocês um texto do livro Eventos Finais. Se você não tem esse livro, por favor, faça plano, adquira. É possível baixar ele também em PDF pelo Google. Aqui existem mensagens maravilhosas a respeito do que vai acontecer nos últimos dias antes de Jesus voltar. Eu gostaria de ler um texto com vocês para a nossa reflexão, ok? Está na página 18. Grandes bolas de fogo. Olha o que está escrito. Grandes bolas de fogo caíram sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos milhares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam, então por que não nos disseram? Nós não sabíamos. Queridos, esse texto aqui nos traz uma advertência muito grande. Nós sabemos que a história do pecado nesta terra está chegando ao fim. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás está irado porque sabe que pouco tempo lhe resta. Então a história do pecado está chegando ao fim. E o pecado não vai permanecer impune por muito tempo. Vai receber a reta justiça. E o texto que nós acabamos de ler mostra o que vai acontecer nos últimos dias, quando os juízos de Deus cairão sobre a terra para restaurar de uma vez por todas todos os males que existem nessa terra, a corrupção. Eu creio que você não está satisfeito com este mundo, as coisas do mundo, crimes, corrupções, tragédias, muita injustiça social, muita gente ficando rico às custas da desgraça de muitos, muita desigualdade social. Tudo isso vai chegar ao fim muito em breve. E o texto fala que quando esses juízos estiverem caindo, um grupo de pessoas vai dizer que sabiam que os juízos de Deus iriam sobrevir sobre a terra e sobre toda a sorte de pecado que é praticado. E diga-se de passagem, o homem está cada vez mais ousado na prática do pecado. Eu diria para vocês, meus amigos, que a taça do limite está chegando ao fim, está chegando ao topo, está quase transbordando. Como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló. Aqui diz que as pessoas dirão: nós sabíamos que os juízos iriam cair, mas não sabíamos
que viriam tão cedo. Infelizmente, queridos, essa é a realidade. Esse grupo de pessoas que dizem que sabiam são pessoas que tiveram contato com a mensagem. São pessoas que rejeitaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Eu diria para vocês que aqui não necessariamente são pessoas que não seguem a Cristo ou que nunca... Não, aqui são pessoas que tiveram contato com a mensagem. Talvez muitos estão aqui nas igrejas, com roupa de cristão, com uma aparência de piedade. Mas aqui diz, não sabíamos que viriam tão cedo. E o texto fala que outros vão dizer, vocês sabiam por que não nos disseram? Aqui recai uma grande responsabilidade sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Por quê? Porque eu e você sabemos o que vai acontecer com este mundo. Sabemos o que vai acontecer com as obras da carne, com o pecado. E sabemos que precisamos advertir as pessoas, não somente para que aceitem a Cristo. Não é só isso. O próprio Satanás reconhece que Cristo é o Filho de Deus. Nós devemos advertir as pessoas para que se arrependam dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos. Eu diria para vocês, meus amigos, que as principais pessoas que precisam de arrependimento são os cristãos. Porque brincam de ser cristãos. Brincam de ser adventistas. Têm conhecimento da palavra de Deus. Alguns são cegos voluntariamente, porque não querem ter contato com a mensagem para não se converterem dos seus maus caminhos. Outros são cegos involuntariamente mesmo, nunca tiveram contato com os testemunhos do Espírito de Deus e com as mensagens de Deus para os últimos dias. O principal grupo que precisa se arrepender são os cristãos. Sou eu e você. Precisamos chamar as pessoas para o arrependimento. Não somente para o batismo, não somente para entrar em uma igreja ou coisa para... Não! As pessoas têm que ser chamadas para se arrependerem das suas más ações. E invocar o poder do Espírito Santo para que transforme a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir. E de uma vez por todas, entrem na rota do plano de Deus para a vida delas. Muitas pessoas vão falar, vocês sabiam que isso ia acontecer, mas não nos disseram. E o texto diz que elas irão dizer, aqui cristãos, nós sabíamos, mas não sabíamos que ia ser tão cedo. Por que não sabiam que ia ser tão cedo? Porque hoje os cristãos vivem uma crise de identidade. São pessoas que precisam... Jesus disse que o povo de Deus é a luz do mundo, mas infelizmente essa luz tem se apagado. E muitas vezes o povo de Deus tem seguido caminhos que não são os de Deus. Por isso que muitos vão dizer, não sabíamos que iria ser tão cedo. O livro de Ezequiel, capítulo 33, fala sobre o verdadeiro atalaia. Eu gostaria de ler para vocês. Está escrito assim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti.
Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque havias de morrer, ó casa de Israel. Deus levanta atalaias, homens que estão atentos para a chegada do perigo, do mal. O atalaia tem a missão de tocar a trombeta e avisar o povo, para que o ímpio, para aquele que anda distante dos caminhos de Deus, que não quer saber da vontade de Deus, que tem seguido os prazeres da carne, a glutonaria, a inveja, a maledicência, a bebedice, o adultério, o furto, desobedecer pai e mãe, tem seguido. O atalaia tem a função de advertir as pessoas para que se convertam, pois a espada do Senhor vem sobre a terra para dar fim ao pecado. Quem se der por avisado salvará a sua vida, e o atalaia salvará a sua. Agora, para nós cristãos, e eu diria adventistas, surge uma grande responsabilidade. Se nós não avisarmos, os ímpios irão ser punidos por sua iniquidade, mas Deus cobrará de nós por não termos avisado. É o que disse o texto do Eventos Finais. Vocês sabiam, então por que não nos disseram? O que eles disseram? É porque nós achávamos que não ia ser tão cedo. Esse é um dos nossos problemas. Nós estamos projetando a volta do Senhor e os eventos finais que precedem essa volta para dias muito distantes, queridos. A partir do ano de 1798, com o fim da supremacia papal, começou o tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. A grande semana de tempo, tipicamente representada na semana da criação, está chegando ao fim. Nós estamos para chegar no sábado milenial. E precisamos advertir as pessoas para que se convertam dos seus maus caminhos. Eu gostaria de finalizar lendo alguns textos que servem para a nossa advertência. E gostaria de continuar com vocês aqui no livro Eventos Finais. Aqui diz o seguinte, 2 textos, página 20. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora do controle do ser humano. Mas em todas elas se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. Nós estamos vivendo um momento inteiramente incomum na história da Terra, onde a Terra parou por causa do coronavírus. A Terra parou. O texto acaba de dizer, queridos, que todos esses acontecimentos servem para que as pessoas despertem e sintam o perigo. Que perigo? O grande perigo para o povo de Deus vai ser o cerco. O cerco que Roma vai fazer para o povo de Deus no tempo do fim. Aquela destruição de Jerusalém, queridos, no ano 70, previsto em Mateus capítulo 24, verso 15. Aquele cerco é tipológico e representa o cerco final dos últimos dias. Quando Roma, o último metal, no caso Roma papal, os últimos elementos da estátua de Daniel, antes da pedra bater, Roma ainda governa o mundo. Roma vai cercar o povo de Deus novamente. E muitos têm se perguntado a respeito das fugas, da fuga das cidades para o campo. Porque Mateus 24 fala sobre isso.
quando ouvir falar do abominável da desolação no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver no telhado, não desça, ok? Para pegar a sua capa. E aí o texto dá continuidade. Quando acontecerá essa fuga? O livro Eventos Finais, na página 77, fala assim: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e desabitados. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal da fuga para os cristãos judeus, assim, preste atenção, a pretensão de nossa nação de poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, ou seja, o domingo, será uma advertência para nós. Será então o momento de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para habitações retiradas em lugares isolados entre as montanhas. Queridos, muitos leem esse texto e dizem o seguinte: olha, quando o decreto dominical sair, chegou a hora de fugir das cidades. Será que é assim? Não. O texto diz que a pretensão da nossa nação, aqui fala dos Estados Unidos, a profetisa do Senhor, Ellen White, escrevendo em 1885, diz que a pretensão da nossa nação em decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Vocês lembram que no cerco de Jerusalém, houve o primeiro cerco e o segundo cerco. No primeiro cerco, Tito recuou. E no segundo cerco, ele veio com todas as suas forças. Quem saiu no primeiro cerco, salvou sua vida. Nenhum cristão judeu, nenhum judeu que havia se convertido ao cristianismo, se perdeu. Mas quem ficou para o segundo cerco, aí nós vemos todas as desolações que a profecia bíblica fala. Haviam mulheres que chegavam a comer seus próprios filhos. Fora a destruição que foi feita no templo e com relação ao povo de Deus. Esse primeiro cerco, queridos, já aconteceu no final do século XIX, quando o senador Blair, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o livro A Lei Dominical Nacional. O primeiro cerco já aconteceu no final do século XIX, quando o senador Blair quase conseguiu que o Senado americano aprovasse a lei dominical. E como Deus usou Alonso T. Jones, um grande homem de Deus, para impedir que o decreto viesse, naquela época. Aquele foi o primeiro cerco. A pretensão da nossa nação para tornar obrigatório o dia de repouso papal aconteceu lá no final do século XIX. Nós hoje, queridos, já estamos muito atrasados. O primeiro cerco já aconteceu. O próximo que virá, não será mais possível sair das cidades. Deus tem um plano para o seu povo. E nós estamos atrasados nesse plano. O que eu devo fazer, meu irmão? Você deve ouvir as recomendações do Espírito de Deus contido na Bíblia e no Espírito de profecia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Chegou o tempo, meu irmão, mais do que nunca, de nos reconciliarmos com Deus e ouvirmos o que Ele escreveu ao seu povo e nos preparar. Mas não somente preparar nós e nossa família. Precisamos dar uma advertência ao mundo para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, dos seus roubos, dos seus pecados, dos seus adultérios, dos filhos que não obedecem mais os pais. Isso é pecado também, está na lei de Deus. Da transgressão do santo dia do Senhor, sábado do Senhor, que vai ser a grande controvérsia final em torno desse dia. Chegou o momento de despertarmos as pessoas. Despertai, despertai, despertai. O coronavírus vai passar e um tempo de bonança vai vir. Mas não se engane, meu irmão. Isso não significa que as coisas ficarão melhores, porque as dores de parto estão aumentando. E quando o trabalho de parto começa, não passa mais. Jesus vai voltar. Abra os olhos, prepare você e sua família. E vamos todos juntos nos preparar para aquele grandioso dia. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.